Olá, aqui é o professor Elison de Andrade e esse vídeo traz como tema a matemática financeira em Excel aplicada às finanças pessoais. Nessa parte 1, veremos a capitalização composta. A capitalização composta que iremos abordar nesse primeiro vídeo tem a característica de haver apenas uma entrada e uma saída de dinheiro no período analisado. Vejamos alguns exemplos práticos dessa aplicação. Faço um empréstimo de R$1.000 e este será quitado de uma só vez depois de um ano. Invisto R$5.000 hoje e quero saber quanto terei ao final de 5 anos. Veja que nesses exemplos não existe a figura da parcela. Existe apenas uma entrada de dinheiro e uma saída, podendo ser relativa ao empréstimo ou ao investimento. Antes de partirmos para a planilha de Excel, vamos ver quais variáveis que nós podemos calcular nesse tipo de problema. Vejamos aqui a linha do tempo, em que invisto hoje X reais e lá na frente vou resgatar o valor total aplicado mais os juros. Uma primeira variável que podemos calcular seria qual o valor presente dessa aplicação, por exemplo. Ou seja, quanto preciso investir hoje para que lá no futuro eu tenha X reais. Uma segunda variável passível de cálculo é o valor futuro, que significa, investindo X reais hoje, quanto conseguirei resgatar dessa aplicação lá no futuro? Uma terceira variável é a taxa de juros, em que já tenho o valor presente, já tenho o valor futuro e o período, e eu quero saber qual é a taxa de juros que está sendo cobrada desse empréstimo ou qual é a taxa de juros que eu estou conseguindo obter desse investimento. E, por último, podemos ter a variável período, que significa que, dado uma taxa de juros, um valor futuro e um valor presente, eu quero saber em quanto tempo eu vou conseguir pagar essa dívida ou em quanto tempo eu vou conseguir acumular o dinheiro no investimento financeiro. Portanto, a partir de agora, veremos os cálculos de valor presente, valor futuro, taxa de juros e período no Excel. Vamos iniciar os nossos cálculos calculando o valor presente de uma capitalização composta em que há apenas uma entrada e uma saída de dinheiro. Vamos imaginar que eu quero fazer uma viagem de R$3.000 daqui 24 meses e eu considero a taxa de juros de uma aplicação de 0,7%. E a pergunta que surge é, qual é o valor que devo aplicar hoje para ter esse valor depois desse período e considerando essa taxa de juros? Então, vamos aqui em Fórmulas, Financeira, VP de valor presente, e basta então que cliquemos nas células correspondentes. Taxa 0,7. Aqui é importante que coloquemos as taxas ou em valores decimais, 0,007, que corresponde a 0,7%, ou que essa célula já esteja formatada de forma percentual. Isso significa que, ao clicarmos nesse botão, quando essa célula estiver marcada, ela já transforma o número em valores percentuais. Aqui, nessa segunda caixa, onde está o PER, significa o período em que esse dinheiro ficará aplicado, que neste caso é de 24 meses. Por fim, basta colocarmos o valor futuro que se refere ao dinheiro que eu quero acumular, R$3.000. Notem que esse campo PGTO ele ficará em branco para esse tipo de problema. Ele apenas será usado no caso de guardarmos esse dinheiro parceladamente ao longo desses 24 meses. E não é esse o caso. O campo tipo para esse tipo de problema também ficará em branco. Isso porque, da mesma forma que o PGTO, ele será usado apenas naqueles exercícios que houver parcelas. E não é esse o nosso caso aqui. Então, basta vir e clicar OK. Primeira coisa a se notar é que o valor deu negativo. Isso porque, em termos de fluxo de caixa,
Primeiro, você abriu mão de R$ 2.537,55 e após os 24 meses vai resgatar, ou seja, vai ter um fluxo de caixa então positivo em R$ 3.000 após esse período. Essa característica de obrigatoriamente deixarmos um dos valores, ou presente ou futuro, negativos, vai se repetir nos demais exemplos que veremos a seguir. Uma segunda possibilidade é queremos calcular o valor futuro de alguma operação. Vamos considerar agora a possibilidade de emprestarmos R$ 20.000 hoje e esse fluxo de caixa positivo entrar na nossa conta. Porém, terei que pagá-lo depois de 60 meses, considerando uma taxa de 0,72% ao mês, na íntegra, de uma só vez e não parcelado. Para fazer o cálculo de qual será esse valor futuro do pagamento dessa dívida, teremos que vir em fórmulas, financeira, e não mais em VP, mas em VF, que significa valor futuro. Primeiro preenchemos, então, o espaço da taxa, clico aqui em 0,72, número de períodos, 60 meses, o valor presente, 20.000, deixamos, então, PGTO e tipo em branco, e clicamos em OK, o que significa que após 60 meses a essa taxa de juros, para eu quitar a dívida de 20.000 realizada, eu terei que desembolsar R$ 30.759,06. Uma terceira possibilidade é calcularmos o período da operação. Para simplificar os nossos cálculos, vamos utilizar dos mesmos valores da possibilidade 2. Pois o que nos importa aqui é saber qual fórmula utilizar. Então, vamos aqui em Financeira, NPER, e vamos colocar no primeiro espaço a taxa de juros de 0,72% ao mês, o valor presente de R$ 20.000, um valor futuro de menos 30.759,06 e pressiono OK. Veja que conseguimos retornar ao valor de 60 meses, tal qual no exemplo anterior. Para finalizar a apresentação dessas fórmulas, nos falta mostrar o cálculo da taxa de juros de uma operação financeira com apenas uma entrada e uma saída. Mais uma vez, para simplificar a nossa exposição, vamos considerar os mesmos dados da possibilidade 2 e da possibilidade 3. Para o cálculo dessa taxa de juros, teremos que vir, então, também em Fórmulas, Financeira, e clicarmos em Taxa. No primeiro espaço, colocamos o número de períodos, que é 60 meses, o valor presente, que é de 20.000, e o valor futuro, de menos 30.759,06. Aperto OK. Notem que apareceu 1%, que é diferente de 0,72% que deveria aparecer. Mas isso se deve porque devemos vir aqui em aumentar casas decimais e dar 2 cliques. Veja que aparece então a taxa de 0,72% ao mês, demonstrando que as fórmulas estão coerentes entre si. Antes de concluir o vídeo, cabe uma observação. Notem que nos 4 exemplos realizados, a taxa de juros está na mesma unidade do período, ou seja, o período está em mês, a taxa de juros está em mês e não foi necessária nenhuma transformação. Mas nem sempre isso acontece. Porém, isso será assunto de um próximo vídeo. Concluído então, nesse vídeo você aprendeu a calcular o valor presente, o valor futuro, o período e a taxa de juros de uma capitalização composta em que há apenas uma entrada e uma saída de dinheiro. Cálculos um pouco mais avançados que esses serão publicados posteriormente no meu blog, sendo objeto de outros vídeos. Ficamos por aqui. Boa sorte em sua vida e finanças pessoais.